Olá, seja bem-vindo ao videocast Mercado de Trabalho e Diferenciais na Formação, uma parceria de Oliberal com o Centro Universitário Fibra. Eu sou Maísa Santos e nesse projeto nós vamos conversar um pouco sobre os principais diferenciais e inovações que uma formação precisa possuir para ter um excelente lugar no mercado de trabalho. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais, se tornando uma das áreas estratégicas dentro do mercado de trabalho. O psicólogo é o responsável que promove a saúde mental, a qualidade de vida e o desenvolvimento humano em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, escolas e organizações de trabalho. Para conversar sobre o mercado de trabalho e a formação acadêmica nessa área, recebemos hoje o psicólogo e doutor Guilherme Wadi, coordenador do curso de Psicologia da Fibra. Seja bem-vindo ao videocast Mercado de Trabalho. Muito obrigado pela possibilidade, pelo convite. É sempre um grande prazer, se sentir tão acolhido na casa de vocês e falar de um tema tão importante, e caro para nós da área da psicologia. Para começarmos, doutor Guilherme, quem é o profissional da psicologia? Que formação e competências esse profissional precisa ter para atuar no mercado atualmente? Bom, psicólogo ou a psicóloga, são profissionais que têm uma formação acadêmica, e, portanto, por terem essa formação acadêmica, estão habilitados a utilizarem técnicas, e métodos científicos na atuação cotidiana e enquanto profissionais para o diagnóstico, tratamento e prevenção de agravos à saúde mental e mudanças comportamentais. Eu acho que é basicamente isso, Eu acho que falando de um pouco de competências e habilidades, a gente poderia dizer, não necessariamente voltadas para o mercado atual. Acho que, no geral, o importante é que eu poderia dividir isso em dois grandes blocos, Competências técnicas e competências interpessoais. Competências técnicas a gente vai aprendendo, por exemplo, ao longo do curso, que é uma formação de 10 semestres atualmente, e essa formação ela vai se dando, então, em níveis de complexidade gradativos, onde o aluno, o acadêmico e a acadêmica vão aprendendo, portanto, todas essas técnicas de intervenção, de diagnóstico e promoção, prevenção à saúde e agravos a essa saúde mental, que é algo que tem ocupado grande parte dos profissionais que atuam na saúde mental, não só os psicólogos, Pós-pandemia, por exemplo, podemos utilizar assim. Um outro grande bloco de respeito às competências interpessoais, tão fundamentais quanto as primeiras, diga-se de passagem. Então, que tipo de competências interpessoais seriam essas? E aí, independente do contexto de atuação, se a gente pensar, por exemplo, no mundo atual, na velocidade com que ele ocorre, ele é muito fluido e na nossa atuação, por mais que a gente tenha protocolos de procedimentos, protocolo de atendimento, de atuação, mas esses protocolos eles não podem funcionar como uma camisa de forças e, particularmente, dependendo do contexto em que você atua. Então, por exemplo, eu atuo muito no contexto da gestão, e o contexto da gestão, ela te traz isso, ela te desafia constantemente, Não só no contexto da gestão, mas, como eu falei, em outros contextos, por exemplo, eu também atuo no consultório na rua, por exemplo, Então, é algo que sempre produz esse deslocamento do profissional. Então, é importante, então, que a gente saiba lidar, aprender a lidar, com a imprevisibilidade. A gente não pode, portanto, se fixar num protocolo de procedimentos ou de conduta, e permanecer fixo nesse protocolo. Muito pelo contrário, eu acho que pensar criticamente sobre o seu fazer também é importante, se a gente for pensar, então, nessa perspectiva de competência também. Então, é importantíssimo que o psicólogo ele tenha a habilidade
e a possibilidade também, que muitas vezes a gente não se dá essa possibilidade, de pensar sobre o nosso processo de trabalho. Professor, dentro desse cenário que o senhor citou agora para a gente, como a formação oferecida pelo Centro Universitário Fibra prepara os estudantes para essas demandas reais do mercado de trabalho? Bom, então, como eu falei anteriormente, né, trata-se de uma formação acadêmica e científica, que ela tem um nível de complexidade crescente ao longo desses 10 semestres, e os alunos, portanto, eles vão sendo expostos a esse nível de complexidade. É importante dizer que, ainda a partir do segundo período do curso, por exemplo, esses alunos já são, né, a eles já é dada a possibilidade de experienciar esse mercado de trabalho, com a inserção desses alunos nos estágios, nos chamados estágios básicos, em diferentes áreas, né? Então, e de acordo com a passagem desses alunos nessas diferentes áreas, eles são acompanhados não só por preceptores que estão, por profissionais que estão diretamente, né, vinculados a esses lugares que recebem esses alunos, mas também, em segundo plano, diria, mas não menos importante, por professores e professoras supervisoras, né, dessa experiência que os alunos têm nesse contexto de atuação da psicologia, né, enquanto ciência e profissão. Então, eles vão necessariamente se defrontar com todas essas necessidades, essas demandas, né, e, portanto, se defrontar com as habilidades e competências necessárias para a formação, e eles vão construindo isso junto com as preceptoras e junto com as supervisoras desses estágios, que se estendem basicamente até o 7º semestre, momento posterior, o 8º, quando eles começam, então, a ser inseridos naqueles chamados e clássicos, né, mais clássicos estágios específicos, que são estágios de uma carga horária bem superior, né, e que, portanto, vai possibilitar, então, o aluno também essa experiência, né, de entrar em contato com essas competências e habilidades necessárias à sua formação de modo mais intenso, eu diria, nos diferentes contextos. Professor, a psicologia atualmente, ela atua em várias áreas além dos consultórios. Quais são essas outras possibilidades que os alunos possuem e quais delas o senhor acredita que estão em expansão atualmente? Bom, o contexto clínico, efetivamente, né, ele ainda é um clássico no imaginário da população e, portanto, no imaginário dos alunos, dos acadêmicos e dos nossos acadêmicos, né? Então, a gente é uma área, inclusive, que continua como uma área eu diria, uma das de ponta que mais inserem esses alunos ou profissionais recém-formados no mercado de trabalho, que é o consultório particular, né? Muito embora o investimento seja alto, e aqui não se trata apenas de investimento financeiro, mas investimento pessoal, né, na sua própria formação e preparo para lidar com as questões que surgem nesse tipo de atividade profissional. Mas nós temos outros contextos, né? Então, ainda falando dos clássicos além da clínica, a própria psicologia jurídica, né, psicologia escolar, né? Então, psicologia organizacional e do trabalho. Então, são áreas mais clássicas e, a partir da perspectiva da formação que a gente tem no Centro Universitário Fibra, a gente não perde isso de vista, mas também a gente procura implementar, né, na formação desses alunos outras possibilidades essas voltadas para a realidade das Amazônias, né? Então, eu diria, né, e que muitas vezes não é fácil produzir esse deslocamento nos alunos, né, desse imaginário que eles chegam. Então, pensando, eu mesmo passei por isso, quando pensava em psicologia, pensava naquele clássico psicólogo do consultório com jaleco, né? E a gente sabe muitas vezes hoje, atualmente, que não é bem assim. Essa é apenas uma das áreas possíveis, né? Então, como eu falei, tem o serviço público, por exemplo, né?
as políticas públicas de saúde, em particular de saúde mental, elas estão aí, né? A necessidade e a demanda social, por isso, tem forçado cada vez mais os poderes públicos a abrirem vagas nessa perspectiva, né? Então, é importante que a gente, nessa formação, promova e possibilite o aluno a pensar esse homem a partir do contexto que a gente está, sem perder de vista o contexto mais geral de uma humanidade, eu diria, mais geral, que atravessa todos nós, independente se a gente está no contexto amazônico ou não, né? Então, acho que isso é bastante marcante na formação que a gente tem oferecido. A partir das suas experiências durante os seus anos de atuação, quais são as habilidades e competências mais valorizadas atualmente no mercado de trabalho para o profissional que está começando agora? Bom, eu diria, né, que é importante saber lidar com o seu sofrimento, com o próprio sofrimento, né? A gente, às vezes, pensa o próprio tipo de pergunta, né, ele se volta, muitas vezes, para um profissional que ele é quase que inexistente, porque tem habilidades e competências necessárias e a gente acaba esquecendo de cuidar de nós próprios. Então, uma das habilidades, uma das necessidades fundamentais é a gente reconhecer que nós somos humanos, né? E, portanto, sendo humanos, nós também sofremos, né? Nós também estamos expostos a uma sociedade que produz adoecimento, né, que produz sofrimento psíquico. Então, isso é muito importante. Então, a gente sempre recomenda para os nossos alunos, que também não é uma recomendação recente, mas ficou muito mais premente, muito mais necessária essa recomendação, no sentido de o aluno procurar já na graduação ou ainda na graduação, né, passar por um processo psicoterapêutico, para ele se compreender, para ele se entender, né, e saber lidar com o seu sofrimento. A partir disso, ou seja, perceber que ele sofre também, que a gente sofre também, né? Não é à toa, por exemplo, que pensando nesse contexto de trabalho e etc., né, e das novas habilidades e competências, para a gente poder lidar melhor com o sofrimento do outro, isso é importante, e, portanto, não é à toa que a NR1, a norma regulamentadora, ela foi recentemente atualizada, né, no dia 26 de maio, se eu não me engano, recentemente, quando ela passa a obrigar os empregadores, por exemplo, a estabelecerem ou implementarem políticas de atenção psicossocial no próprio contexto de trabalho, né? Então, essas habilidades e competências na identificação, né, desse sofrimento psíquico e saber acolher, saber lidar e produzir, portanto, a utilização daqueles métodos científicos, né, daquelas técnicas que eu me referi no início da nossa conversa, né, para efeitos não só de diagnóstico, mas de tratamento e também, talvez, principalmente, de prevenção. Então, eu diria que o importante na nossa formação, na formação de quem está ainda nesse processo, é estabelecer uma caixa de ferramentas conceitual, uma espécie de, entre aspas, tá, uma cartola que você coloque esses conceitos dentro, mas conceitos que não são conceitos decorados, mas que você saiba, a partir deles, lidar com os diversos contextos que vão surgir ou os diversos problemas que vão surgir durante a sua atuação, né? Por isso que eu falei também anteriormente nessa questão do protocolo, né? E na competência ou habilidade de saber lidar com um contexto que é tão que muda constantemente, né? E a gente sabe que dentro desse contexto de mudança, a gente também tem as nossas particularidades, as nossas individualidades, então a gente precisa, dentro de um contexto maior, reconhecer essas individualidades, essas particularidades para estabelecermos programas, né, de cuidado a essa população.
seja ela quem for. A tecnologia vem mudando a forma como a psicologia é praticada atualmente, sejam pelas teleconsultas ou mesmo pelas ferramentas de gestão emocional. Como que o Centro Universitário Fibra ele trabalha isso atualmente com os alunos? Interessante a pergunta, né, porque abre um precedente. A gente, por exemplo, tem aí muito agora, né, nas nossas práticas, de todas as profissões, inclusive as inteligências artificiais, né? Então, como é que isso vem impactando, como é que isso vem sendo trazido para dentro, né, da atuação do psicólogo? Além disso, eu não posso perder a oportunidade de fazer um chamado aqui, né, se você me permite, para o nosso segundo congresso, né, amazônico de Medicina, Inovação e Saúde, que vai acontecer em agosto, cujo tema, inclusive, é esse, né, de inteligência artificial a partir de um olhar multiprofissional. E trazendo um pouco para a psicologia, por exemplo, a gente vai ter uma programação específica voltada para esse público, e eu destacaria aqui, por exemplo, né, uma palestra que vai falar sobre inteligência artificial e psicodiagnóstico, como é que essa inteligência artificial, né, chega nesse momento e pode nos ajudar nesse psicodiagnóstico, e uma segunda palestra que vai falar exatamente sobre o trabalho por trás dessa inteligência artificial. Afinal de contas, essa inteligência artificial ela é alimentada por todos nós, né, por uma comunidade ou por diversas comunidades que possibilitam, então, a gente extrair o que há de melhor nelas, né? Então, os alunos, eles têm tido essa possibilidade, né? E também, além disso, uma forma de lidar com essa questão levantada por você é o projeto que a gente tem de plantão psicológico, né? Então, tem muita relação com o que eu falei anteriormente, dessa questão de lidar com as suas emoções, com o seu próprio sofrimento. Então, no plantão psicológico, já a partir do 4º semestre, os alunos têm a possibilidade de se inserirem nesse projeto, que é um projeto de extensão, que está no seu 2º ano e em expansão, né? Onde os alunos, de modo geral, a eles é possibilitado a construção, né, ou o desenvolvimento dessa habilidade também que a gente não pode esquecer, que é a habilidade da escuta, né, que é uma das, entre aspas, uma das ferramentas principais da atuação do psicólogo. Então, isso é sem dúvida nenhuma, e a gente tem tido experiência, os alunos que têm tido a possibilidade de passar por esse projeto de extensão, eles se destacam, né, e poderão, no futuro bem próximo, e no nosso caso, no próximo semestre, poderão chegar ao estágio específico em clínica de psicologia, né, com essa habilidade mais desenvolvida, essa habilidade de escuta, como eu falei, que é fundamental na nossa atuação. Professor, quais os principais desafios que o profissional de psicologia enfrenta hoje no mercado, especialmente com o aumento da preocupação justamente com a saúde mental, só aqui dentro de empresas e na sociedade? Então, de alguma forma, eu até antecipei quando eu falei, né, da NR1, da atualização dela. Então, para a gente ter a dimensão disso, por exemplo, e desse desafio que nos aguarda e que sempre é constante, a OMS a Organização Mundial da Saúde, acabou de divulgar uma pesquisa que, dentre tantos resultados, aponta o Brasil como o país mais depressivo da América Latina. Então, você, né, pode imaginar o que isso representa. Então, enquanto o restante do mundo ele começa a se configurar de uma determinada forma, a nossa configuração, a configuração do país, segue uma outra configuração. E o que é mais grave, né, sem o apoio necessário para o cuidado a essa população já adoecida e agora muito mais adoecida, acometida por o que a gente costuma falar, por um mal do século, né? Isso, lá no século XX, a gente atravessa o século XX, passa para o século XXI e esse mal permanece,
né, e permanece constantemente. Então, um dos desafios principais é exatamente esse, né, lidar com uma população adoecida e, diria mais, né, lidar com uma população adoecida que tem a característica do povo amazônida. É por isso que a gente, de alguma forma, tenta então, portanto, produz essa formação para os alunos voltado para esse tipo de população, para a gente entender a realidade desse homem amazônida, né? Justamente citando isso que o senhor acabou de comentar, dentro da atuação pública, como o psicólogo ele pode contribuir com as políticas de saúde e assistência social e como a experiência do senhor na Secretaria Municipal de Saúde de Belém reflete isso? Então, basicamente, eu diria a partir de um determinado lugar. Que lugar é esse? O lugar da gestão, né? E depende muito de que lugar dessa gestão você está. Então, a gente pode, né, enquanto psicólogos atuando na gestão pública e, em particular, na gestão da saúde de modo geral e na saúde mental, pensar, né, e propor ações e políticas de saúde voltadas para essa população que está adoecida, como eu me referi anteriormente, né? Então, até recentemente, por exemplo, eu tive essa experiência citada por você e durante a experiência a gente pensava, por exemplo, e não só pensava, mas estabelecia, né, linhas de cuidado e organizava a rede de atenção à saúde mental, né? Como é que é essa organização dessa rede de atenção à saúde mental? Então, ela é composta, por exemplo, basicamente lá pela atenção básica, que a gente, a grande maioria da população não tem essa ideia, né? Imagina que problemas ou questões de saúde mental são de média e alta complexidade, mas também as unidades básicas de saúde, elas lidam com isso, né? Então, a gente pensava a estratégia de como organizar melhor, no sentido de aquele paciente, aquele usuário que está num CAPS, por exemplo, mas ele está estabilizado, como ele pode, então, ser recebido por essa unidade básica de saúde, né? Preparando, inclusive, essa equipe que está lá, que muitas vezes não tem o preparo necessário para lidar com esse usuário. O que está em jogo aqui, diga-se de passagem, é um aspecto fundamental no cuidado à saúde mental desse usuário, que é a proximidade dele ao território que ele mora, e essa proximidade produz a proximidade, a inserção ou reinserção dele na família, né? Então, essa perspectiva é fundamental para o cuidado em saúde mental, né? Além disso, os próprios equipamentos de saúde, né? Por exemplo, na média complexidade, a gente vai apontar aí os centros de atenção psicossocial, né? No que diz respeito à estrutura, né? As possibilidades que eles oferecem e também a alta complexidade. Então, é importante que se diga que a possibilidade, então, de um profissional da psicologia ocupando um lugar de gestão, ele possa, então, ter pensar, né, estratégias, ações e políticas de saúde que possam, da melhor forma possível, produzir o cuidado a essa população que está necessitada, né, desse cuidado em saúde mental. Professor, uma coisa que acho importante o senhor citar, dentro desse tema envolvendo a psicologia, é como o curso de psicologia da Fibra, atualmente, ele acompanha o egresso e o mercado de trabalho. Existe algum tipo de assistência, política institucional, rede de apoio para esses ex-alunos? Exatamente. De um modo geral, a instituição ela tem uma política, né, prevista, e de modo específico, no nosso caso, a gente não formou ainda nenhuma turma, a nossa turma mais avançada está no 8º semestre, mas a gente tem uma política preparada para isso.
é uma exigência, inclusive, do próprio Ministério da Educação, né, dos avaliadores quando vem, mas, independente dessa exigência, a gente tem essa política. Então, a gente pensa, por exemplo, a partir já do próximo semestre, do 8º semestre, a gente começar, a partir desse nosso olhar, né, para onde o mercado de trabalho está apontando, então, ofertar cursos para esses alunos, porque uma coisa é a gente ter uma estrutura curricular que segue no processo de formação do 1º ao 10º semestre. Dentro dessa própria estrutura curricular tem as chamadas disciplinas optativas, que elas são mais maleáveis. A gente pode, tranquilamente, digamos assim, mexer e mudar isso com uma certa, né, tranquilidade na oferta dessas disciplinas, tendo em vista esse próprio mercado de trabalho. Além disso, chamados cursos de extensão de curta duração, que podem ser e serão ofertados para esses alunos. Coisas básicas também que são fundamentais, por exemplo, preparação de currículo, né? Hoje em dia a gente lida muito com o currículo Lattes, que é uma ferramenta fantástica, mas que nem todos têm o domínio. Então, a gente pensa estratégias de formação e de outras possibilidades para esses alunos, ainda dentro da formação, ainda dentro do curso, né, tendo em vista um momento posterior, que é a inserção deles desse mercado de trabalho. O último ponto, não querendo me alongar, mas o último ponto são os contatos que a gente tem com outras empresas, né, com várias empresas, com o próprio poder público. Diga-se de passagem, por exemplo, esses alunos que eu citei, que estão inseridos em diversos contextos de estágio, esses contextos, né, essas instituições públicas ou privadas, todas têm termos de cooperação técnica assinada com o Centro Universitário Fibra, além de outros que a gente pode buscar parceria, e a gente sempre está buscando parcerias, tendo em vista exatamente o perfil do egresso que a gente está formando e que a gente pretende formar. E dentro dessa formação acadêmica, esses pontos que o senhor citou agora também podem ser usados para os alunos que ainda estão na graduação, para eles viverem na prática a questão da psicologia. É isso? Isso, perfeito, perfeito. Então, não apenas isso, né? Na verdade, quando eles são inseridos a partir do 2º semestre, como eu falei, nesses estágios, eles já vão para essa prática, né? E outros projetos também, não só os estágios, mas projeto de iniciação científica, projeto de extensão, que são aqueles projetos que são voltados muito mais para algum tipo de atividade ou intervenção, né, na própria comunidade. É interessante destacar, por exemplo, que a nossa matriz curricular, ela é uma matriz que a gente costuma dizer que é uma matriz que tem carga horária de extensão, né, ou seja, tem disciplinas que parte dessa carga horária dessas disciplinas ela é desenvolvida por meio de projetos de extensão. Então, o professor ele leva esses alunos, né, para as comunidades, para diversos contextos, para experienciarem aquilo que eles estão vendo dentro de sala de aula na prática, seja através, como eu falei, de um projeto de extensão, seja através de uma carga horária, né, que tem por dentro dela essa carga horária de extensão e, portanto, possibilita também o aluno entrar em contato com essa prática. Na verdade, o nosso desejo, né, ele passa por isso, né? A gente, o curso de psicologia, ou a formação de psicologia, é uma formação que exige muita leitura, né, exige muita dedicação, mas que a formação atual ela permite aliar essa carga horária extensa de leitura, de dedicação, né, extensa de teoria, a essa prática a partir das estratégias que eu descrevi para você. Professor, por fim, que conselho o senhor daria para quem está considerando entrar no curso de psicologia ou para quem acabou de se formar e está buscando um espaço no mercado de trabalho?
Bom, pergunta desafiadora, né? Mas o que eu diria um pouco do que eu já falei, né? Não pensem que o psicólogo ele é um sobre-humano ou ele não é humano. O psicólogo é humano, portanto, a gente precisa reconhecer que a gente sofre, né, que nós temos as nossas dores, a gente precisa cuidar delas. Então, também não precisa ter certeza que você quer fazer um curso. A gente tem experiência, né, de alunos que estão no 7º semestre e não sabem ainda. Isso é extremamente natural, acho que é o nosso compromisso também, enquanto educadores, formadores, acolher essa dificuldade do aluno e orientá-lo melhor. Então, não precisa ter certeza sobre se é psicologia que se quer. Então, é importante que se experiencie, né? E nessa experienciação, nessa possibilidade que a gente se dá, que você quer se dar, de experimentar isso, quem sabe você se encontra na formação. Além disso, e aí indo um pouco mais além, ter claro, né, como eu falei anteriormente, é um curso que exige uma certa dedicação, eu tenho sempre dito, pode ser a melhor formação que seja ofertada, mas parte da nossa competência enquanto profissionais também depende da gente, da nossa dedicação. Né? Então, se você é uma pessoa dedicada, né, se você gosta de ler, se você gosta de debater, de discutir, enfim, de conversar sobre, né, porque quando a gente fala de debater, de discutir, parece que é algo também do sobrenatural, né, uma competência inatingível. Mas se você gosta de conversar sobre as coisas, então você está num caminho aí que te chama e te convoca para fazer uma formação em psicologia. Finalmente, eu diria, independente disso, né, o psicólogo ou a psicóloga é aquele que precisa saber lidar com o outro. Né? Então, se a gente pensa que, de alguma forma, a gente tem essa competência, né, ali escondida ou guardadinha, ela pode ser desenvolvida. Né? E não é essa habilidade de... ou quando a gente fala, né? Por que você fez psicologia? Porque eu estou num bar, estou em casa, eu dou muita atenção para as pessoas, etc. Isso pode ser um indicativo? Até pode. Mas a formação em psicologia é muito mais do que isso, como eu falei anteriormente, né? Uma formação acadêmica, técnica, que te permite, portanto, desenvolver essas habilidades e competências necessárias para atuar de uma forma bem interessante e com responsabilidade, né? Com a vida dos outros e com a sua própria vida. Muito obrigada pela sua participação no podcast. A psicologia tem grande importância para a área da saúde, então esperamos que a nossa conversa tenha sido inspiradora para todos aqueles que têm interesse na área, professor. A gente aqui agradece, né, a oportunidade, é sempre um prazer falar da psicologia e nessa dimensão, né, da nossa formação e, em particular, do mercado de trabalho, né, que é algo que também angustia muito os alunos, em especial aqueles alunos que estão aí a um passo de colar grau, né, um passo de se inserir nesse próprio mercado, que não é um mercado fácil, mas quero crer e a gente sabe disso, né, é um mercado que tem lugar para todos nós. Você assistiu a mais um episódio do videocast Mercado de Trabalho e Diferenciais na Formação. Acesse oliberal.com e veja mais. Até o próximo episódio.